Bom, é um prazer receber aí o Dr. José Teófilo, a Lucélia, para a gente fazer um bate-papo sobre alguns pontos que a gente tem feito aqui na empresa, alinhado com várias novas estratégias que estão sendo desenvolvidas aí pelas empresas no mundo, né, na academia, nas grandes empresas, nas startups, e gostaria de receber os dois aí. É um prazer tê-los no nosso vídeo. O prazer é todo meu, Rodolfo. É sempre muito bom, né, a gente discutir aqui sobre essa nossa ciência da inteligência artificial que a gente ama tanto desenvolver e falar um pouco sobre isso é sempre muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Eu faço das palavras do Theo a minha. É muito bom estar aqui e poder divulgar um pouco mais, né, sobre a inteligência artificial, aliada à química, e é um prazer estar aqui. Então, o que eu queria trazer hoje e discutir com vocês, e a gente fazer um bate-papo bem legal, é sobre essa área, né, que nem o Teófilo e a Lucélia comentaram, né, que é essa área de inovação, trazendo inteligência artificial, que é uma área que a gente gosta muito, né, e está engajado aí há um bom tempo, que aí focado mesmo nessa parte de descoberta de novos fármacos, né, que é a área que mais cresce, né, nesse sentido, usando para a área farmacêutica, né, é uma área que já está há um bom tempo caminhando, né? E aí, nesse sentido, a nossa área, ela é bacana porque ela é uma área que também ela é considerada, né, um método alternativo, porque o que acontece? Se a gente usa esse nosso conhecimento todo, que a gente ama, que a gente sabe, tô testando em animais, tô testando num alvo, a ideia é a gente racionalizar, mas claro, pensando de um modo alternativo, a gente está falando num modelo animal, então é bacana que a gente consegue usar todas essas ferramentas e racionalizar, né? Então, tem regiões de substâncias que a gente não precisa mais estar realizando o teste, porque a gente já tem uma boa cobertura do espaço químico. O que vocês acham desse ponto? É isso? Acho que sim. É um bacana. E eu acho assim, ó, que se a gente pensar, né, trazendo para esse caso que eu estou mostrando aqui na tela, que a gente estava discutindo há pouco, é que pela primeira vez no ano passado, eles submeteram à agência uma aprovação para uma substância aí para a fase clínica, sem ter sido testado nenhuma vez no modelo animal, em sim métodos, claro, que vão trazer esses arcabouços, por exemplo, que nem órgãos em chip, outras coisas para você testar inteligência artificial, vários modelos para você trazer todas essas informações de segurança, obviamente, de eficácia, tudo isso, com vários métodos alternativos integrados. E isso é muito interessante, porque é o futuro, né? Quanto mais conhecimento a gente gerar, mais a gente vai conseguir testar, acelerar e deixar para o modelo animal só quando for necessário realmente, enfim, substituir 100%, eu não acredito nesse momento, mas assim, eu acho que racionalizar é sempre uma tendência forte já há algum tempo. É o que a gente tem que ter sempre em mente, Rodolfo, que quando a gente está buscando novos fármacos, a gente não sabe qual que é a estrutura química que vai ser aquela que se tornará um fármaco. Então, existem bilhões de possibilidades de moléculas que podem ser feitas. E é simplesmente impossível testar todas essas que são possíveis em modelos animais. Então, isso seria impossível tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ético também. Então, é nesse sentido que entram as metodologias alternativas e, dentre elas, as metodologias computacionais, como que a gente desenvolve aqui na empresa. A partir desse uso desses métodos alternativos, a possibilidade de moléculas que podem ser testadas para que a gente tenta otimizar o processo e encontrar aquela que seja realmente a melhor, essa possibilidade aumenta muito. Então, a gente pode testar milhões ou bilhões de moléculas em computador, o que não seria possível em modelos animais, e com isso a gente aumenta a chance de encontrar aquela molécula que vai vir a ser um fármaco um dia. Isso aí é crucial, né? É tempo e recurso, né? Além da questão ética, né? E aí, dentro dessas áreas, eu acho que a que é mais usada usando inteligência artificial, métodos computacionais, é a predição de propriedades. Existem outras que a gente vai trazer um pouco aqui. Existem inúmeras estratégias, desde você acelerar a química orgânica, criar novas moléculas, né? Que aí você usa estratégias totalmente diferentes, mas assim, a mais consolidada, que é a mais usada é a predição de propriedades, que nem assim, no final do dia, eu estou usando aqui um modelo animal, né? Eu tenho informações para esse modelo animal, e aí com isso eu consigo relacionar a estrutura química, o desfecho naquele animal, e aí com isso depois usar métodos inteligentes para você codificar, extrair padrões, e aí deixar, né? Seria a inteligência artificial, né? Que é
Você ensina ela aqueles padrões, né? Você treina, usa ela para ela aprender aqueles padrões. E aí, obviamente, né? Você consegue acelerar porque você vai dentro daquele espaço que é interessante usar para predizer novas estruturas químicas, né? Não para usar para aquelas que você já conhece, porque, obviamente, você precisa daquilo que vai ser o apoio, a ancoragem que você vai usar para o resultado ser confiável ou não, mas no final do dia você quer predizer uma nova propriedade. Então, ou seja, trazer propriedades e conseguir fazer isso é muito importante. Rodolfo, eu tenho participado de algumas discussões de alguns grupos internacionais atualmente. Tive uma reunião na semana passada. O que foi discutido é que, atualmente, é a hora da inteligência artificial ela se estabelecer nessa área de predição de propriedades, porque o mundo inteiro está passando por uma tendência de usar métodos alternativos, ou seja, não usar métodos animais. Então, essa é a hora da inteligência artificial se estabelecer. A gente tem que desenvolver metodologias cada vez mais precisas para que a gente preencha essa lacuna na pesquisa científica, que é não usar métodos animais, usar métodos alternativos. E uma dessas metodologias que tem grande potencial é a inteligência artificial hoje em dia, além de outros métodos alternativos, mas a hora é agora da gente se estabelecer cada vez mais na predição de propriedades toxicológicas para descoberta de fármacos e descoberta de outras moléculas também. Com certeza. E com outras propriedades, a gente está aqui falando só da farmácia, mas tem desde energia, né? São muitas aplicações mesmo, né? Pensando no olhar químico, né, para a molécula, tudo tem muita aplicação fora a área farmacêutica, né? Tem muita coisa, né, para ser utilizado. É bem bacana mesmo. Aí aqui era só para ilustrar mesmo, porque como no outro vídeo a gente discutiu um pouco e falou das empresas que estão usando. E aí que hoje a gente tem na faixa mais ou menos 200 novas moléculas que estão no pipeline de inovação, que já estão em fase clínica 1, 2 e 3. As empresas usam inteligência artificial para acelerar, para chegar naquelas descobertas. Então, assim, muita gente, claro que existe muita coisa, vamos falar assim, hype, né, no movimento, mas tem muita coisa acontecendo realmente de verdade. É que a gente traz um case para vocês, que é um case de uma empresa, né? Hoje não dá para dizer que é uma startup, que é uma empresa muito grande já, ela já está num nível, né? É claro que não é uma farmacêutica grande, mas ela usa estratégias, enfim, desenvolve suas próprias estratégias. Lá em 2019, né, ela desenvolveu uma estratégia para um alvo, né, que é a DDR1, né, e dentro desse alvo é uma tirosina quinase, né, eles conseguiram, enfim, desenvolveram essa tecnologia aí chamada usa-o-GAN, né, então é um tipo de inteligência artificial, eles conseguiram chegar em novas estruturas, aí fizeram a validação, obviamente, dentro do sistema deles, que é o que a gente estava falando de predizer propriedades, claro que depois fizeram avaliação in vitro, testaram em animais e aí foram para a parte pré-clínica. E aí, nessa época, ela foi bastante criticada, né? Vocês lembram disso? Porque quando sempre pensa que a inteligência artificial vai trazer uma estrutura totalmente nova, mas aí existe todo um racional por trás. Se você tem informações que você está usando para gerar, mesmo explorando um espaço químico diferente, você acaba tendo muita informação, você vai ter estruturas muito mais próximas de onde você tem informação. É onde você vai ter mais confiança para usar os modelos, usar tudo isso por conta dessa similaridade. E aí, só que quando a gente pensa nisso, vou criar uma coisa totalmente nova. Então, sempre entra nessa discussão, mas no final do dia, o que importa é que está trazendo estruturas novas. E aí, o químico vai olhar, não, legal, interessante, o farmacologista, tem toda essa interação. No final do dia, você tem que trazer uma molécula, mostrar as propriedades dela, interagir com um grupo multidisciplinar, e aí você vai avançar para as próximas etapas, preparar a molécula, testar, e aí, enfim, fazer todo o ciclo, né, de volta. Vocês lembram desses casos aí, que foi bem discutido, né? Até lá no blog da Science, o Derek deu uma detonada, né, nessa questão, porque eles colocaram com um tempo muito curto e acaba levando também essa questão, foi em 46 dias, né? Então, eu entendo que isso acaba atraindo, né, gerando uma preocupação, mas na verdade, no final do dia, eles conseguiram, sim, fazer esse exercício com sucesso. A inteligência artificial, ela sempre, como você comentou, Rodolfo, sempre teve um hype muito grande, né? Então, a gente sempre vê notícias que inteligência artificial é o futuro e tudo. Então, é sempre esperado que ela traga, né, inovações muito grandes, né? Isso é que a população em geral espera. Mas nem sempre essa inovação muito grande em uma descoberta de um novo fármaco é aquilo que vai ser realmente a melhor molécula, o melhor resultado. Às vezes, a gente não precisa dessa inovação toda para ter o resultado, mas o que a gente quer é tratar doenças. A gente nunca pode esquecer isso.
A inteligência artificial é uma ferramenta que a gente quer é encontrar fármacos cada vez mais eficazes, cada vez com menos efeitos adversos. Então, o que aconteceu aqui é que as pessoas estavam esperando essa inovação muito grande e ela não veio dessa forma assim tão disruptiva, tão grande. É claro que a metodologia é muito interessante, mas quando você olha ali na estrutura do fármaco, essa inovação não foi assim tão grande. Então, foi onde que aconteceu toda essa crítica, né? Que a gente tava, as pessoas esperam muita coisa da inteligência artificial, mas o que a gente só precisa de um resultado bom. Então, a gente tem que ter Exatamente. sempre isso em mente também quando a gente fala de inteligência artificial. É claro que o que a gente vê aí nesse slide é uma coisa que a gente não esperava, assim, é sempre o futuro, e o futuro acabou chegando. Que você encontrar uma molécula com a atividade que ela teve em tão pouco tempo, isso é uma coisa que a gente não vê, assim, em muitos casos, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração é que o resultado final, que é aquilo que a gente sempre quer, foi encontrado de uma forma muito boa e muito interessante. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente também. É isso aí mesmo, porque quem tem uma doença não espera, né? Não quer saber se a Uhum. molécula ou o biológico ele vai ser. Não importa que aquilo tem que chegar para as pessoas que estão precisando, que são as pessoas que estão acometidas por doenças, né? Então, assim, se aquilo você consegue gerar uma inovação, né? Que do ponto de vista químico pode ser que não tenha uma grande revolução, mas sim tem uma propriedade bacana, né? Que é o que a gente estava discutindo. O que importa é que o paciente, né? Ele consiga cada vez mais rápido ter mais opções, né? Terapêuticas. E é claro, né? Aí voltando, por que que eles vendem, né? Eles falam, obviamente, como eles fizeram isso em um tempo recorde, né? E um custo também, né? Obviamente que eles vão trazer, né? Que eles fizeram, né? Que a inteligência artificial ajudou rapidamente, então, ou seja, encontrar uma esperança, né? De um novo tratamento para uma doença pulmonar rara, tá? Em tempo recorde. Porque eles fizeram em 18 meses esse processo de levar, fazer toda essa pesquisa inicial de descoberta, né? Toda, até chegar num candidato pré-clínico em 18 meses. E com um custo de 2,6 milhões, que depois a gente vai discutir lá na frente, que é muito pequeno se tratando de inovação em medicamento. E aí seguiram uma cascata que eles trouxeram, que desde aquela parte, né, usando IA, toda a parte inicial, alvo, validar alvo, gerar estruturas, moléculas que vão ser sintetizadas, vão ser avaliadas depois, e aí seguir toda aquela cascata de ensaios in vitro e depois ensaio em vivo. Né? Então, seja fazer toda essa parte até chegar na parte translacional. É só um ponto aqui, Rodolfo, que a gente tem que ter em mente aí também, que às vezes a população não entenda, é que doenças raras são doenças que, desculpa, são doenças que acometem poucas pessoas. Então, como elas acometem poucas pessoas, a indústria farmacêutica normalmente, a indústria farmacêutica é uma empresa, ela tem que ter retorno dos seus investimentos, então dificilmente as indústrias farmacêuticas investem em doenças raras, porque poucas pessoas vão comprar aquele medicamento. Então, normalmente a gente não vê pesquisas por parte da indústria farmacêutica para esse tipo de doença, e aí, um método alternativo como a inteligência artificial proporciona o estudo e a descoberta de fármacos para esse tipo de doença, porque o custo ele se tornou bem menor. Então, as pessoas que sofrem dessa doença têm a oportunidade de ter um medicamento um dia, o que não seria possível se não fosse a utilização de métodos alternativos para baratear os custos das pesquisas e tornar interessante agora trazer um fármaco para essa doença também. Muito bom, perfeito, bem colocado também, bem importante. E aí, falando toda essa discussão que a gente fez nas duas últimas telas, né, a gente consegue ver aqui, né, olhando, né, a estrutura que a gente estava comentando, a estrutura química, né, de inovação, se a gente for olhar aqui, né, em relação ao fármaco já aprovado, né, o ponatinib, né, e a gente olhar essa estrutura química aqui, a gente vai ver que houve uma redução, né, ou seja, você conseguiu fazer uma simplificação dela, nessa posição, e ao mesmo tempo você fez uma troca, né? Dessa carbonila, você usou algum outro sistema. E aí que houve aquela crítica que a gente estava discutindo do ponto de vista da cabeça do químico medicinal, né? Que ele vai fazer aquelas. E isso não tem nada de errado, na verdade são estratégias totalmente complementares. Só que a Yala chegou porque, como ela aprende também com mudanças que ela deve fazer, obviamente ela encontrou essa e teve uma boa predição das propriedades. E no final do dia, como a gente já falou tudo, é ter uma nova opção terapêutica. E se a gente olhar aqui a parte, que é uma estratégia que eles usaram lá, né, quando eles vão gerar as estruturas,
eles usam, que é olhar essa parte do shape, ou seja, da molécula, como que a molécula está tridimensionalmente, e como que a parte eletrônica, né? Porque o que a proteína enxerga, né, lá no final do dia, ela não vê a molécula, não vê os átomos, ela vai ver o quê? Regiões de contato que ela vai ter com a proteína, né? Com a enzima. E aí, se a gente olhar aqui, ela preservou 81% dessa similaridade eletrônica e da estrutura, né? Diminuiu um pouco aqui, mas manteve várias posições. Só que isso foi totalmente gerado de forma com os sistemas, né, que utilizam a tecnologia com inteligência artificial. No final do dia, você vai trazer para o time de síntese, ele vai olhar os farmacologistas, os químicos medicinais, e aí vão falar, essa avança, essa não avança. Então, sempre vai ter esse round de interação. Mas o importante é que você tem que ter ideias. Então, isso aí partiu de ideias, e aquelas ideias você valida porque você consegue predizer propriedades, que quando às vezes na cabeça do químico só medicinal, vou trocar isso por aquilo, vou manter aquilo que eu acho que vai continuar, você também trabalha de certa forma no escuro, porque você não consegue entender essas outras propriedades que não são só as propriedades para o alvo, né? A gente tem que olhar que é muito ingênuo pensar que uma molécula ela vai ter só a interação com o alvo, e a gente sabe muito bem disso, né? Que se a gente olhar o que está aí aprovado, pelo menos 4 ou 5 alvos diferentes atuam os fármacos que já foram aprovados em alvos diferentes. Então, a gente também tem que pensar isso, que tem os efeitos off-targets também, né? Então, é interessante usar todo esse know-how, esses arcabouços tecnológicos, para você trazer isso na mesa, na hora da decisão. Isso vai para aqui, a química é isso, mas quais são as propriedades, né? É isso mesmo, né? Que a gente tem que pensar, Rodolfo, também aí, que às vezes uma mudança pequena na estrutura, ela muda muita coisa na atividade dela, tanto a atividade que a gente quer, quanto a atividade que a gente não quer, que é, por exemplo, a toxicidade. E é difícil para um humano tratar isso tudo ao mesmo tempo, mesmo um humano altamente treinado. É claro que tudo é enviesado, né? A gente é enviesado para aquilo que a gente aprendeu. O modelo de inteligência artificial também mas a diferença é que o modelo ele tem como é uma máquina, né? Ele consegue fazer vários cálculos ao mesmo tempo, ele consegue tratar tudo isso ao mesmo tempo, encontrar padrões que às vezes um humano não consegue ver assim de prontidão, a não ser que ele seja muito treinado. Então, a inteligência artificial aqui, ela traz isso. Às vezes, essa pequena diferença que a gente vê entre a estrutura química da esquerda com a estrutura química da direita, às vezes a inteligência artificial ela viu muita coisa ali por trás que a gente não conseguiria ver nunca. Então, é aí que a gente tem esse ganho, né? A mudança é pequena, mas às vezes a atividade é muito maior, a atividade dela, do ponto de vista que a gente quer, a atividade farmacológica pode ser muito maior. Então, encontrar esses padrões que o humano às vezes não consegue encontrar o que a inteligência artificial traz de melhor para a descoberta de fármacos aqui. A gente consegue tratar várias coisas ao mesmo tempo e chegar no resultado muito mais rápido. Porque se a gente fosse usar somente os humanos, a gente teria que testar várias moléculas, testar muito mais coisa, gastar muito mais tempo, gastar muito mais dinheiro e demorar bastante para chegar no final com um fármaco que a gente queira, né? Não, é exatamente tudo isso. Então, por isso, vê aqui, a gente está fazendo uma discussão aqui, né? E aí, quando você tem mais pessoas também de outras áreas, você consegue mostrar por que aqueles padrões, né? Que a gente não consegue olhar para tudo, é impossível. Mesmo, né, um cara que é especialista, por exemplo, eu trabalho só com quinase. Ele não consegue, as quinases aqui, a gente olhando, é um mundo, né? Existe, sei lá, mais de 400 alvos, então, assim, cada uma com a sua particularidade estrutural e tudo, quiçá olhar para todos os outros alvos que você pode estar interessado ou não, né? Pode ser, e é impossível, né, de forma humana. Então, assim, tudo é complementar, é muito bom, muito bem colocado. Voltando para aquele ponto lá que a gente estava discutindo, pensando nesse impacto que eles trouxeram aí, no caso da empresa deles, né, da Insilico Medicine, né, se a gente for pensar que eles fizeram isso em 18 meses, né, em geral, esse processo demora 1 ano nessa primeira fase de você o quê? Encontrar, né, ou seja, você está buscando, né, moléculas para aquele alvo. Depois, a parte que é bem mais complicada, que é a parte de hit to lead, né, e depois a otimização desse composto líder. Então, assim, são fases que aqui, se a gente pensar em tempo, a gente está falando de 4 anos e meio. E o custo, nós estamos falando na cifra mais ou menos em torno de 700 milhões. Eles fizeram esse processo, obviamente, com um time multidisciplinar, que nem a gente comentou com tudo, mas com essas estratégias de propriedade, tomada de decisão, reduziram para
1 ano e 6 meses e para 2,6 milhões. A gente está falando aqui de uma economia gigantesca em termos de tempo e recurso, né? A gente falar assim de 2,6 milhões para 700 milhões é muita coisa. Então, claro que nem todos os casos vão ser assim também, a gente também tem que pensar dessa forma, mas esse tipo de projeto você consegue acelerar, sim, consegue melhorar, obviamente tem que ter informação, tem que ter um monte de outras coisas que a gente não vai discutir nesse vídeo, mas eu acho que dá para ter uma noção da escala de recurso, de economia e de tempo. Então, se a gente vê ali, né, a gente está vendo que meio que essas fases elas são filtradas, né? A gente vê que começa muita coisa no início e no final sobra muito pouco em termos de quantidade de moléculas, né, que a gente está falando. Então, o que a gente tinha discutido lá no final é que ali ó, vai entrando muita molécula, tem bilhões de possibilidades no início para chegar a uma no final, né? Para a gente ter um fármaco no final. Então, para o humano em si sozinho fazer toda essa filtragem seria muito difícil. Então, a inteligência artificial ajuda a focar naquilo que é mais importante e deixar que o humano tome uma decisão baseada em muito menos moléculas, né? Então, a inteligência artificial já vai focando naquilo que é mais importante, mais interessante, né? Que tem um potencial maior e deixa para o humano no final tomar uma decisão com muito menos variáveis, né? E ser bem mais focado e dessa maneira, né, essa interação entre máquina e humano, a gente otimiza todo o processo e a gente tem, né, uma chance muito maior de encontrar um fármaco lá no final desse funil que a gente está vendo aí no slide. É isso, e é um processo que custa e as falhas são altas, né? Que nem falou assim, parte de um tantão de substância, no final vou chegar em uma. A chance de sucesso, né, do modelo tradicional é muito menor, né? É muito reduzida. Isso mesmo.